Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu quero falar sobre o tempo que você se dá. Não é novidade para ninguém que o Conhecimentos da Humanidade, esse canal lindo e maravilhoso que você está assistindo nesse momento, tem como base, como fundamento o autoconhecimento. E a gente fala disso desde a nossa origem, né? Desde que a gente começou aqui no YouTube, lá nos idos de 2015. Muita água rolou embaixo dessa ponte e a gente chega nos tempos atuais e a gente tem várias frentes, né? O Conhecimentos da Humanidade, o CDH tem várias frentes, muitas delas a gente interage com pessoas ao vivo, a gente interage pessoalmente com as pessoas, seja em viagens, seja nos eventos que a gente faz parte e assim por diante. E eu tenho me dado a oportunidade, a disponibilidade de conversar com as pessoas, independente delas serem minhas analisandas ou não. Então eu tenho um trabalho como psicoterapeuta clínico, independente do canal, e tenho o meu trabalho aqui. E nesse trabalho eu tenho contato com muita gente. E eu tenho feito questão de ouvir, de sentar, ouvir e entender as pessoas, né? Fazer um trabalho de escuta ativa de minha parte. E esse trabalho ele tem me surpreendido, em certa maneira, porque algo me preocupa. E eu falo que me surpreendeu porque eu já tinha em mente que eu poderia encontrar algumas coisas, alguns desafios que cada uma das pessoas enfrentam, diferentes na individualidade, mas fazendo parte de um mesmo contexto, né? Angústias, frustrações, mágoas, tristezas em geral, né? Dificuldade de lidar com algumas questões, a busca pela espiritualidade como refúgio, como porto seguro para lidar com outras coisas. Eu imaginava esses caminhos e de fato acontece, né? Um descobrimento, nossa, eu estava fazendo tal coisa e de repente descobri a espiritualidade de outro jeito. Aí algumas pessoas se identificam mais ou menos com a forma com que eu, o Léo, a equipe toda do Conhecimentos da Humanidade faz ou fala. E aí faz as coisas que a gente tem à disposição, seja curso, seja viagem, seja nossos eventos. Mas eu tô falando tudo isso porque o que me surpreendeu foi a falta de tempo que as pessoas se dão. Ou seja, as pessoas têm seus empregos, ou a busca de emprego. As pessoas têm a sua família com as demandas, têm uma espiritualidade, eventualmente consegue se dedicar a um estudo por uma demanda do trabalho, ou um estudo por uma demanda muito específica da espiritualidade mesmo, e assim por diante. E mesmo essas coisas podendo ser encaixadas num tempo que as pessoas se dão, eu senti falta, nas diversas pessoas que eu escutei ao longo desses últimos tempos, de um tempo para não se cobrar, não se responsabilizar demais, ou simplesmente para saborear aquele momento da vida. Eu estou falando principalmente de aspectos que causam um prazer, como um hobby, não obsessões, vícios, porque isso também tem bastante, né? As pessoas acabam desenvolvendo certas manias, vícios, conexões, para tentar se distrair da responsabilidade ou da angústia que vive. E aí tem rede social, eventualmente até os vídeos do YouTube podem entrar nisso, vícios quaisquer em bebida, e mesmo aqueles que têm um período de estudo, de leitura, grande parte das pessoas com quem eu conversei fazem isso, tomam esse caminho, não pelo prazer da coisa em si, pelo prazer da leitura ou do estudo por si, mas elas estão buscando uma função para aquilo. Então aquilo não vira um prazer, vira um eu preciso disso aqui porque tal, alguma coisa vai me demandar isso. Então o saborear acaba, se não em segundo plano, acaba nem entrando na equação, quando as pessoas vão escolher o que fazer no dia. Então essa escolha do que fazer no dia, ela é muito interessante de ver as pessoas se preparando para um dia de trabalho, para uma segunda-feira. É muito comum não haver tempo, o estresse dominar, as responsabilidades, a demanda, mas vou precisar ficar um pouco mais de tempo no trabalho e fazendo, e aí, beleza. Isso virou senso comum e a pessoa não consegue mais um tempo para si. Ela tem esse tempo, eventualmente, ela consegue adiantar uma série de coisas, mas na hora de se dedicar um tempo, ela prefere descansar porque está exausta. Ou ela prefere não pensar em nada, nem que seja para ter um gosto. Ela prefere ocupar a mente com distrações, que eu quero aqui diferenciar. Por mais que num momento de momento de fuga, um momento de se aliviar
da atenção, a pessoa queira se distrair e não pensar em nada, é como se o tempo fosse sempre o mesmo sempre. Porque é aquele consumo rápido de coisas que serve para distração, dou uma risada ali, fico interessado numa outra notícia aqui, e nunca é um saborear da vida, no fim das contas. E isso me surpreendeu muito. É claro que, ainda que eu tivesse falado com milhares de pessoas, isso está longe de ser uma amostragem que reflita o comportamento da humanidade. Mas, no mínimo, reflete o grupo de pessoas que assiste o canal. Porque são pessoas que de alguma maneira estão envolvidas com conhecimentos da humanidade. Ainda que você tenha caído de paraquedas aqui, e esse eventualmente seja o seu primeiro vídeo. E essa preocupação e essa surpresa vem acompanhada de uma proposta, sempre. Seja para as pessoas, eu falando individualmente com elas, mas até para você que está assistindo, da importância de saborear um tempo para você. E eu estou trazendo esse saborear para não parecer que é um tempo livre e simplesmente relaxante em que você não precisa pensar em nada. Eu fiz um vídeo há um tempo sobre o lúdico, sobre a importância do brincar. E eu já tinha falado nesse vídeo que o adulto tem dificuldade. Dependendo da geração ainda, tem mais dificuldade. A minha geração tem se permitido mais. Jogos de tabuleiro, videogame, pelo menos comparado ao que eu vejo com gerações anteriores, com a geração da minha mãe, por exemplo, ou até antes dela. Então, eu gostaria muito de propor para quem está assistindo, para ter carinho com a sua vida. As responsabilidades, a crise financeira, o dia a dia, as cobranças, podem tomar a gente e a gente olha e fala, não tenho o que fazer, eu preciso fazer isso porque senão, no final do mês, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas, eu vou entrar num ciclo sem fim, uma bola de neve, e sempre há aquele medo, né, de perder tudo que você tem, de não ter condições de se sustentar, ou enfim, existe esse medo. E eu entendo, e é importante se atentar a isso, mas não saborear um período para você, um hobby de verdade, algo que te anime, no sentido mais profundo de animação, no sentido mais profundo que tem a ver com a alma, de ânima, algo que anima, que preenche esse corpo acabado que a gente tem. Cansado, exausto, sem condições de fazer as coisas. E eu quero muito propor para você que busque isso. Tem muita gente que faz coisas, né, que gosta. Uma academia, um esporte, leitura. Mas ainda assim, dentro dessas coisas, eu quero provocar vocês para buscar algo que permita com que você saboreie aquilo que você está fazendo. A academia que você faz para saborear a sua vida? Você faz para saborear o seu dia ou aquele horário? Talvez sim, mas eu quero perguntar para você. Se o período em que você está comendo, ou lendo, ou fazendo o que quer que seja que você fala que é seu hobby, como cuidar de planta, ou fazer um artesanato, ou sei lá, ou assistir um vídeo do YouTube, assistir vídeos rápidos que tem pelas redes sociais, você está saboreando o seu momento? Às vezes, esse saborear o momento é estar junto com alguém, fazendo algo em conjunto. Assistir filme, assistir série. Eu ainda acredito, isso é muito particular talvez, que eventualmente seja uma fuga também. Você não está ali presente, você nem está interagindo muitas vezes, você está em outro lugar. É muito importante, é muito gostoso, assim como um livro, né? São coisas diferentes, mas você está ali preenchendo a mente, tendo contato. Mas eu quero que você se pergunte sobre saborear a vida. No fim das contas, essa é a minha proposta. Diante dessas conversas com as pessoas que eu tive, eu senti falta delas saboreando a vida. Muitas pessoas com mudanças, mudando de vida, fazendo coisas que, eu estava assim e agora... Mas ainda assim sinto falta das pessoas fazendo coisas gostosas para si, não fuga. Muita coisa que a gente fala que gosta é fuga, para não olhar o que está fazendo, para não cuidar do filho, para não trabalhar, para não ter que responder mensagem. Às vezes até uma viagem é para fugir. Não estou conseguindo lidar com essa realidade, eu preciso fugir daqui. Aí faz uma viagem. A viagem pode ser uma delícia. Então eu quero puxar um pouco para o cotidiano. Senão, a gente só vai saborear nossa vida nas férias? Só vai saborear a vida quando der tempo? Quando der. Tem gente que faz essa escolha. Vou ficar 5 anos me matando para ter 15 milhões na conta e aí vai render esse dinheiro e aí eu posso me aposentar. Tem gente que faz essa escolha.
E talvez você seja essa pessoa. E eu proponho que você saboreie mais a vida. Gostaria que vocês colocassem aqui no comentário como que você saboreia a vida. E se você não saboreia, o que te parece, num pensamento agora, que falta para você saborear a vida? Falta vontade? Falta um emprego melhor? Quais são as desculpas que você dá? E por outro lado, o que será que você poderia fazer hoje para começar a saborear a vida? Esse vídeo não tem nenhum conteúdo muito técnico, muito filosófico. É uma preocupação que eu tive ao conversar com as pessoas e gostaria de transformar isso num vídeo para dar um toque para vocês. Então, eu queria ouvir mais gente. Conto com vocês para isso. Certo? Um beijo no seu coração, saboreie mais a vida e até a próxima.